Eu recentemente assisti o filme Avatar 3 e eu já tinha assistido o 1 e o 2 e eu achei todos os filmes incríveis. Só que assim, eu quero mostrar aqui pra vocês hoje algo que tipo vai além do filme, o significado que o filme tem pra mim, sabe? Porque quando a gente vê os humanos contra os avatares, o planeta dos avatares, o comportamento dos avatares e o comportamento dos humanos que está no filme, como que são os humanos, até mesmo o planeta deles, porque no primeiro filme eu já vi alguém falar que mostrava como é que estava a situação da Terra, que era uma situação bem ruim, que a galera não estava nem conseguindo respirar direito, tinha que usar máscara e tal, porque os humanos, de certa forma, tinham destruído a própria Terra. A gente consegue ver, então, que aí nisso tudo eu quero tipo, tirar um significado disso, que é um significado que para mim mostra muita realidade hoje em dia aqui das pessoas aqui na Terra, dos humanos. Porque os humanos, eles foram para Pandora, por quê? Porque eles foram caçar, indo para o mundo dos avatares. Eles queriam extrair recursos, pelo que eu entendi era uma mineradora na Terra, lá, uma mineradora super tecnológica, super fodona, que queria extrair recursos super valiosos que tinha em Pandora, que eles descobriram, né? E lucrar com isso, né? Capitalismo, né? Lucrar com isso, gerar dinheiro, vender e lucrar. Que é como hoje em dia também funciona, né? Há muita exploração em todo lugar, né? Inclusive na própria natureza, na floresta, para conseguir lucrar, para conseguir ter dinheiro, para conseguir rodar a economia, né? E então o humano, ele claramente ele tem um comportamento dentro do filme que é um comportamento normal dos humanos de hoje em dia. A gente vê lá no filme eles querendo destruir, matar as baleias para extrair o líquido dela, que valia milhões, bilhões. E aqui na Terra assim, já teve várias caças e ainda deve ter caças de baleias também lá. Não era baleia lá no Pandora, era aqueles trem grandão lá, aqueles bichão que parecia uma baleia. Mas que eles fizeram aqui na Terra querendo dinheiro e tal. Enfim, esse é só um exemplo, né? E aí, os avatares, eles tinham um estilo de vida totalmente diferente. O avatar, né? Ele tinha um estilo de vida em que ele, sobretudo, vivia em comunidades, mas não só em comunidades, mas sobretudo em harmonia com a natureza. Eles respeitavam muito a natureza. Eles tinham lá o cabelo dele que lhe permitiam ter conexão com o planeta, né, com a inteligência do planeta lá. E eles eram seres muito conectados com Pandora, ou seja, com o seu próprio planeta. E eles viviam de uma forma que não agredisse o planeta, sabe? E sim, de uma forma que fossem harmonia, que fossem que tivesse uma espécie de harmonia com a natureza do planeta. E isso, aquele estilo de vida que eles viviam, é um estilo de vida que nós humanos deveriam viver. Lá não tinha uma questão de capitalismo nem nada. Na verdade, até tinha um comércio, né? No terceiro filme apareceu o comércio lá, a troca, mas era uma questão de troca. Era uma coisa bem mais simples, sabe? Simplesmente o cara trocava, eles faziam trocas, né? Eu acho que era algo assim. Mas todo o estilo de vida lá era conectado com a natureza do planeta. E
acho que é isso que nós humanos precisamos hoje em dia. A gente saiu dessa conexão com a natureza, desse estilo de vida com a natureza, e buscamos agora, sobretudo, o lucro, ou mesmo tem gente que fala aí, a gente tem que ser comunista. Não, comunista também não é a solução, porque o que realmente importa é o que está dentro do homem, é o ego dele. Porque você pode viver num país que como é que é o nome, velho? Um país que tem a filosofia do comunismo, né? Do socialismo, mas não tem nenhum. Eles estão cagando para a natureza, ainda meio que eles ainda têm essa ideia de destruir a natureza, e o país em si ele quer crescer também, para crescer também meio que tem que se envolver no capitalismo, e aí as pessoas que gerem a comunidade do país lá, o comunismo e tal, são pessoas que de fato se importam mais com o poder, com o próprio ego, do que com a comunidade em si e o planeta, entendeu? Então, não é só sobre o estilo de vida, o modelo que nós vivemos, isso importa muito, mas não é só sobre isso, é sobre a falta de conexão, a falta de respeito, de interesse que a gente tem com a natureza, que os avatares todos eles tinham, entendeu? E assim, tem gente que no filme que fala que é do lado dos humanos e tal, mas devem falar isso zoando. Eu claramente ali concordo com os avatares, entendeu? Eu claramente torço para os avatares e que os humanos ali se ferram. Porque, cara, eles destruíram o próprio planeta. E agora querem usar outros planetas em que há um ecossistema lindo, maravilhoso, harmonioso, para poder destruir de novo por causa do ego dele, por causa de desejo de poder, desejo de capital e várias outras coisas, né, de dinheiro e tal. Cara, assume suas próprias consequências, né? Só que essa é a questão. A humanidade hoje em dia está indo para esse caminho de destruir o próprio lar, a própria natureza. Por quê? Porque a gente não respeita mais ela, a gente não está mais em conexão com ela. Os valores da sociedade moderna não estão ligados com isso, entendeu? E se estão, é uma puta de uma hipocrisia, né? Querendo ou não, somos todos hipócritas, né? Até eu sou hipócrita falando de querer viver em harmonia, sendo que eu estou vivendo num prédio. Em harmonia com a natureza, sendo que eu estou num prédio gravando com o telefone. Mas eu quero falar a verdade, pelo menos. Eu acho que vai ser algo que a gente vai conseguir mudar nessa geração. Mas futuramente, talvez, a gente consiga, os seres humanos consigam aumentar a sua consciência, parar de querer viver no ego, de querer ter a vida dos sonhos. Não. Mano, quando a pessoa valorizar viver, simplesmente estar viva e estar em conexão com a natureza, todos esses desejos, quero ter uma Porsche, quero ter a casa dos sonhos, quero ser milionário, quero fazer viagem para o mundo inteiro. Não, isso não vai mais importar de fato, porque esse não deve ser realmente o foco principal da humanidade, entendeu? A gente tem que olhar, por isso que eu achei muito interessante o filme, olhando dessa perspectiva. O modo como os avatares viviam, entendeu? E sim, é um modo mais primitivo. Mas não é porque é primitivo que é um modo desevoluído. Desevoluído foi a gente, burro, foi a gente que conseguiu matar o nossa própria terra, né? Nosso próprio lar, nossa própria natureza, e agora quer destruir a dos outros. A tecnologia é mais evoluída, velho. Não é. Ela não se sustenta, ela precisa cada vez mais de recursos, ela é tipo um buraco negro, entendeu? E vai se tornando cada vez mais dependente dela. A natureza é incrível, não tem uma tecnologia mais incrível do que a natureza, desde que ela seja respeitada, entendeu? O nosso planeta, o que era para sustentar a vida dos humanos,
e fazer todo o planeta, né, toda a natureza do planeta viver em harmonia, o que era para durar, sei lá, trilhões, 4 trilhões de anos, vai durar muito menos por causa do estrago que a gente fez. Porque a gente hoje em dia é meio que uma praga. A gente destrói a própria natureza. E é isso que a gente fez. E é isso que acontece. Pô, você acha que os caras querem ir pro espaço para quê? Galera querendo tentar sair da Terra. Eu sinceramente sou contra isso. Não acho que a gente deveria ir para espaço, fazer exploração espacial, mano. A gente tem que cuidar daqui, é aqui que importa, velho. Entendeu? Em vez de usar o dinheiro para espaço, não, mano. Vamos cuidar da nossa terra, entendeu? A gente nasceu aqui e tal. Deus nos colocou nessa vida, nesse lugar. Não é pra gente sair, não. Pra gente cuidar daqui e viver com isso, entendeu? Mas não, o ser humano quer sempre mais, né? O ser humano, ele não se contenta, ele é obstinado, né? Tem que ser mais e tal, e aí tem que... Isso vai nos destruir, literalmente. As pessoas hoje em dia não conseguem lidar com o tédio também, é uma outra coisa. Quer sempre algum estímulo. O jeito que toda a sociedade hoje em dia está constituída é um jeito que favorece a destruição da nossa própria natureza, entendeu? Então, assim, o estilo de vida dos avatares, eu acho que seria muito da hora, assim, que a galera pudesse viver. Eu super viveria no mundo dos avatares, entendeu? Acharia que de fato é um mundo ideal, um mundo certo, e que a gente poderia viver. Claro que a gente não é avatar, a gente não é um bicho azul de 3 metros, os animais não são iguais, mas é similar a uma natureza, a animais, entendeu? E há pessoas que convivem em harmonia com a natureza, os avatares. O que a gente pode fazer ainda? O que os índios fazem, mas estão cada vez pior, entendeu? Cada vez mais sendo contaminado, a natureza está sendo cada vez mais sendo contaminada, modificada por causa do ego humano, entendeu? Então essa é uma reflexão que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto e tal. Achei que era importante falar sobre isso. Valeu, pessoal. Falou!